Paz, meus queridos. Tenha um bom dia, um dia abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Se hoje você tem uma causa que para você parece difícil, entregue nas mãos do Senhor, pois para Ele não há impossível. Ele tem a solução, Ele tem um direcionamento para dar a sua vida. Entregue tudo a Ele e fique tranquilo. E saiba que desistir não é uma palavra para você. Hoje eu quero falar para vocês, não desista jamais. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus 10, 35 e 30, até o 37, o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, não desista. Jesus está às portas para buscar a sua noiva adornada, com as vestes limpas. Eu sei que talvez muitas vezes você já pensou em desistir, já se sentiu desanimado, desmotivado, sem esperança. Mas há momentos na nossa vida, de qualquer pessoa, que pensamos que é hora de parar, de deixar tudo de lado e não lutar mais. Mas lembre-se, os cristãos da igreja primitiva também se sentiram assim, perseguidos, ameaçados. Eles sofreram terríveis perseguições e, como nós, precisavam de uma palavra de ânimo, de algo que reacendesse a esperança, a fé deles, o fogo do Espírito Santo para ter coragem para continuar. E o livro de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo e foi escrito não só para nos trazer à memória os discípulos de Jesus, de tudo que o Senhor já tinha feito, e para abrir a visão das recompensas que hão de vir. Ela nos diz para ficarmos firmes, não abandonar a confiança que temos nele. Nesse pequeno trecho que nós lemos da palavra de Deus, nós podemos tirar motivos pelos quais eu e você não podemos desistir jamais. Aqui nos diz: não desista, pois você será recompensado. A palavra galardão, citada aqui no verso 35, quer dizer recompensa, presente. O Senhor honra a todos aqueles que não desistem, que perseveram em servi-lo, que perseveram em anunciar a sua palavra, em fazer a sua obra, aqueles que não perderam a esperança. Às vezes passamos por situações difíceis, mas não podemos desistir. Precisamos voltar nosso pensamento a essa palavra. Não abandonais a confiança que vocês têm. O que devemos fazer? Meus queridos, siga a nuvem de testemunhas, porque a palavra nos diz: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, tantas pessoas que já fizeram a obra do Senhor, que já lutaram, perseveraram, anunciaram, mesmo nas mais terríveis retaliações, eles persistiram. Persista você também e inspire-se nesse exemplo e principalmente no exemplo de Jesus, que lá na cruz, açoitado, chicoteado, furado, com espinhos na cabeça, ele lembrou do meu e do teu nome, e por isso
não desistiu daquela obra para remir a mim e a você dos nossos pecados e nos salvar, nos trazer a vida eterna. As pessoas boas, com exemplos positivos, servem para nos inspirar a fazermos também as coisas certas e não desistir. Homens e mulheres de Deus já passaram por tantas lutas muito maiores do que as nossas e não desistiram. Leia lá em Provérbios, lá no 22:4, diz que quem é humilde e teme a Deus ganhará como recompensa riquezas, honra e vida. E nós sabemos o que Jesus nos prometeu. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Não se atenha a esse pequeno deserto, essa circunstância contrária. Olhe para frente. Mantenha os teus olhos focados, firmes, fixos no alvo, que é chegar a Cristo, que nos levará à vida eterna. As recompensas, meus queridos, por servir a Deus, lutar, perseverar, não se limitam somente a bênçãos aqui para a vida terrena, mas se você perseverar até o fim, você receberá o maior de todos os galardões, que é a vida eterna. Aqui são alguns anos, mas a vida eterna, o nome já diz, eterna, não tem fim. Vale a pena ser fiel, perseverar, para podermos usufruir do paraíso junto ao nosso Pai. Decida agora, hoje, não murmurar mais. Aguente o que você está levando. Jesus disse, carregue a sua cruz. Sim, alguns têm a cruz mais pesada. Os detalhes, os porquês, só Ele vai poder dizer. Eu não tenho a resposta. Os pastores talvez não tenham, porque há mistérios que Deus ainda não revelou. Mas nós precisamos crer e confiar nele, porque com certeza a recompensa virá. E nós podemos ver no verso 36 que diz, não desista, porque você alcançará a promessa. Tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todo aquele que faz a vontade de Deus alcança suas promessas, sim. É promessa de Deus. Não fui eu que prometi, não foi fulano ou aquele. Foi Deus em sua palavra. E a palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa daquilo que ele disse ou prometeu. Então saiba que na Bíblia existem aproximadamente 30 e tantas mil promessas. Comece a focar nas promessas ao invés de focar no tamanho, no peso da sua cruz. Mude a sua visão, mude o seu foco. Mude o seu foco para visualizar o que Deus prometeu a teu respeito e tudo vai ser melhor. Nós sabemos que Ele disse na palavra que Ele não se arrependeria e não mentiria. Ou será que Ele falaria e não confirmaria o que Ele deixou escrito para nós? Lembre-se, se Ele prometeu, com certeza Ele vai cumprir. Mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida e na tua descendência. O Senhor não é como os homens, que muitas vezes te prometem algo e logo elas voltam atrás em suas palavras, em suas promessas. Mas Ele é fiel e é justo. Portanto, hoje eu quero te dizer, não desanime, não desista, ainda que demore, ainda que a cruz pesada for, por
que Deus não está limitado ao tempo e Ele não trabalha na nossa ansiedade ou murmuração. Mas quando entregamos para Ele e confiamos, aí começa o agir de Deus em nossas vidas. Apenas creia. Não pergunte mais por quê, quando, onde eu errei, por que Deus não faz. Esqueça, entrega e confia. Espere com paciência no Senhor e tome posse da sua vitória. Entregue seus sonhos a Jesus. Torne-se filho de Deus e herdeiro de suas grandiosas promessas. Não desista, pois falta tão pouco para a sua vitória. Nem que seja lá no céu, aquele que há de vir, logo virá e não tardará. Nós podemos perder tudo aqui na terra, mas jamais perder a nossa salvação. Ainda dentro de pouco tempo, a sua vitória chegará. E hoje, agora eu sinto muito forte pelo Espírito Santo de dizer para você que está assistindo: tome posse, abre a tua mão e segura para a tua vida. Ainda dentro de pouco tempo, a sua vitória virá em nome de Jesus. Só vence quem luta até o fim. Aquele que não desiste, que não para no meio do caminho. Não adianta lutar e depois desanimar no meio da batalha, no meio da guerra. A maioria das guerras são abandonadas não por falta de condições de vencê-la. Falta, às vezes, quando falta bem pouquinho para alcançar a vitória. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Você esteja tão próximo, mas os seus olhos estão atrelados ao teu problema que você não está vendo o trabalhar de Deus em tua vida. Por quanto tempo você tem lutado? Qual é o seu sonho? Qual é o motivo da sua luta? Saiba que tudo isso Deus está contemplando. Inclusive os obstáculos que você precisa transpor para alcançar a vitória. Mas Deus confia em você. Deus quer que você vença. Saiba que nenhuma das preocupações que há aí na sua mente é páreo para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. O segredo da tua vitória está em agradar a Deus, confiar nele, sem nenhuma dúvida sequer. Portanto, deposite sua confiança em Jesus. Entregue seus sonhos a Ele, entregue suas preocupações, entregue sua pesada cruz a Ele e Ele te ajudará a carregar. E nesse processo, vá tomando posse da sua vitória. Meus queridos, mesmo em meio a tantas lutas, perseguições, privações, a igreja primitiva perseverou. Nós podemos ver lá em 2 Coríntios 4, o 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Não estamos mortos, continuamos a lutar. Muitos discípulos, inclusive homens e mulheres de Deus, ao longo da história do cristianismo, pagaram um alto preço para servir a Jesus. Você não é único, mas saiba que aqueles que não desanimaram e nem desistiram e nem desviaram seu olhar de Jesus foram amplamente recompensados, alcançaram as promessas e foram vitoriosos. Sim, se alguém diz o contrário, não acredite. E esta
pode também ser a sua história. Hoje está pesado, amanhã será um testemunho de glória que você terá para dar para aqueles que estão enfrentando a mesma situação que hoje você enfrenta. Você será aquela coluna para tantas almas desanimadas. Portanto, lute, guerreie, busque lá do seu interior as últimas forças que você tem e peça ao Senhor mais para você prosseguir. Deus tem uma trajetória de muitas vitórias ainda para você, sim, mas só depende de você. Entregue seus desafios, seus sonhos, suas dores, suas lutas àquele, o único que pode torná-los realidade. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. E não duvide do agir de Deus, porque foi Deus quem tomou o primeiro passo e se entregou na cruz por você. Não pare jamais. Prossiga o seu propósito, seus sonhos, os sonhos que Deus plantou no teu coração. Nada é maior do que as promessas de Deus. Nenhuma afronta, nenhuma perseguição, nenhum obstáculo é maior do que a glória que Deus tem preparado, se formos fiéis até o fim. Nada, meus irmãos, nada pode se comparar com o que eu e você vamos viver junto de Deus, se fiel nós ficarmos até o fim. Mesmo com dores, lutas e uma pesada cruz, fique firme. O que Deus tem reservado é imensurável. Não temos palavras para descrever tamanha glória que há de vir, e nós estaremos aptos para desfrutar de tudo que o Senhor está preparando, um banquete celestial. Você tem uma história, você tem uma carreira a seguir. Não desista agora. Creia, confie, descanse e continue de mãos dadas com Jesus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.